que tem produtos aí. Então, conforme o segmento de linha, assim, ou sou eu, ou ele, ou eu, né? Então, hoje sou eu que estarei apresentando aqui para vocês. Alguns recados de praxe aí que o pessoal alguns já sabem, né? Então, pedimos que vocês deixem os microfones desligados, né? E toda dúvida, questionamento que vocês tiverem, façam através do chat. Então, não deixe de perguntar lá, façam suas perguntas, que no final da apresentação a gente vai responder na medida do possível, né, os questionamentos aí, e o que a gente não conseguir, né, de repente não conseguir responder de bate pronto, na sequência a gente traz as respostas para vocês aí. Lembrando que essa apresentação está sendo gravada, então poderá ser consultada depois no teleconto, estará disponível no teleconto, inclusive a apresentação, né, que será mostrada aqui, vocês poderão consultar depois no teleconto, tá ok? Então, vamos iniciar aqui, falando desse cara aqui hoje. Matheus, pode compartilhar lá a apresentação com a gente, por favor? Então, até então, esse modelo de carregador aqui, o CIB800, esse carregador não estava disponibilizado para a rede de assistência técnica fazer o reparo, né? Então, o reparo desse carregador especificamente, assim como toda a linha de carregadores inteligentes, é feito diretamente com a gente. Então, o usuário, quando tinha problema com esse carregador, ele tinha que fazer contato com o nosso 0800 e esse produto era enviado para a gente aqui em Curitiba. Mas, em função do valor do produto, do tamanho dele, enfim, essas dificuldades logísticas, né, e o produto que está bem vendável na linha, a gente tem vendido bem esse produto, a gente acabou abrindo para a rede de assistência técnica. Então, por isso é o objetivo dessa live de hoje, né, apresentar o produto, não só da parte de técnica dele, mas também do funcionamento, que é o que às vezes pega muito a questão aí de dúvidas do pessoal, com relação principalmente ao funcionamento. Então, às vezes, muitos dos problemas, ou possível problema que, né, o usuário julga, às vezes é só a questão de orientação. Então, por isso de mostrar para vocês, especialmente o funcionamento também, porque muitas vezes vocês vão orientar o cliente aí, com relação ao funcionamento do carregador. Então, algumas aplicações desse carregador, então ele é indicado para baterias basicamente de chumbo ácido, né? Seja ela do tipo convencional ou VRLA, né? Que se enquadram as baterias AGM gel, com tensão de 12 e 24 volts. Então, aí é aplicável desde motocicletas, né? Motocicletas, automóveis, utilitários, até caminhões. Então, ele tem uma aplicação bem ampla, esse carregador. Então, ele é bem versátil, né? E também conta com auxiliar de partida, né? Então, ele tem alguns diferenciais, que são a proteção contra curto-circuito, polaridade invertida, sobreaquecimento. É um carregador flutuante, ou seja, ele só vai demandar carga se realmente for necessário. Então, ele vai carregar a bateria. Uma vez carregada a bateria, se o carregador permanecer conectado nele, ele vai se manter em modo de flutuação, né? Então, mantendo a bateria sempre carregada. Como eu comentei, né? Então ele tem a função de auxiliar de partida, corrente máxima de 200 amperes em 12 volts e 125 amperes em 24 volts. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho dos detalhes, né? Especialmente dessa função de auxiliar de partida, como funciona, né? Aí estão alguns dados técnicos, né? Então, ele se enquadra para baterias de 6 ampere-hora até baterias de 800 ampere-hora quando em 12 volts. Quando em 24 volts, é 400 ampere-hora. Então, ele trabalha com tensão em 12 e 24, né? Então, para automóveis e caminhões. Eu tenho um botão de seleção de corrente de carga, que seria para 2 amperes, 10 amperes ou 40 amperes em 12 volts, ou até 20 amperes em 24 volts. Corrente de auxiliar de partida, 200 amperes em 12 volts, 125 amperes em 24 volts. Aí dados de alimentação, ele é um carregador bivolt automático, então ele funciona em 127 e 220 com reconhecimento automático. Ele trabalha na frequência de 60 Hz e algumas funções que ele tem, né? Que ele tem um indicador de bateria, né? Se a bateria está carregando ou carregada, ele tem a função de flutuação.
Ele tem proteção contra sobrecarga e polaridade invertida, ele se aplica a baterias de motocicletas também, né, que ele já parte de corrente de carga de 2 amperes. Ele tem indicador de códigos de falha, então no visor dele, algumas falhas que podem ocorrer durante o carregamento, ele vai indicar no visor dele. Ele faz a leitura, o visor também mostra a leitura da tensão da bateria, então você consegue acompanhar a carga da bateria, né, pelo nível de tensão, ver, né, quando chega lá em 12 volts, por exemplo, chega em 14,5, indica que a bateria já está com carga plena, né? Aí a questão dos comprimentos de cordão, de cabo, dos cabos com agarre e o cordão elétrico, e alguns dados de temperatura de operação, dimensões e massa. Então, aí os componentes dele, então a gente tem um painel de controle, tem o cabo de alimentação, tem as garras para conexão na bateria e ele é dotado de rodinhas, né? Então ele tem uma alça ali para você puxar ele, né? Para você movimentar esse carregador aí. Aqui o painel, então aqui os indicadores do painel, então ele tem o indicador lá da corrente de carga, né? Se seria para 2, 10 ou 40 amperes para 12 volts, e 20 amperes, 24 volts, e o auxiliar de partida, ele tem o número 15 ali, é o visor, onde você visualiza as falhas que podem ocorrer e a tensão da bateria, né? Tensão de carregamento, o indicador de carregando e o indicador ali para se está selecionado para 12 ou 24 volts. Quando carregado, né, ele vai aparecer uma mensagem ali no display ali como full. Então, ele não tem um LED indicador de carregado, mas ele vai mostrar no visor ali que a bateria está carregada através da indicação full. Então, aqui a parte de operação. Então, primeiramente, você vai conectar o carregador na bateria, então a garra vermelha no polo positivo, o preto no negativo, vai conectar o carregador na tomada, o carregador vai ligar, vai acender o visor ali, você vai selecionar a tensão, se é uma bateria de 12 ou 24, então tem ali naquele botão ali escrito seleção de tensão, você vai selecionar a tensão de carga. Aí a corrente de carga você vai selecionar conforme o tamanho da bateria. Então, baterias aí de motocicletas ou veículos pequenos, né? Até 40 ampere-hora você vai selecionar a corrente de carga de 2 amperes. Se for acima de 30 ampere-hora, você vai até 200 ampere-hora uma corrente de 10 amperes. E você vai poder destinar 20 amperes ou 40 amperes para baterias acima de 120 ampere-hora. Então, o 2 amperes significa uma carga lenta e o 20 amperes significa uma carga rápida. Vai pressionar o botão iniciar para iniciar o carregamento. Então, esse carregador aí, ele tem uma característica que é o seguinte, ele só vai habilitar a saída, né, se ele reconhecer que foi conectado à bateria. Então, precisa ter a bateria tem que ter uma tensão mínima, a partir de 1,5 volts. Então, se a bateria estiver zerada, significa que a sua vida útil já foi comprometida, já não é uma bateria que está condenada, não funciona mais. Então, você tem que ter uma tensão mínima em cima da bateria de pelo menos 1,5 volts para que o carregador reconheça que ele foi conectado à bateria para que ele habilite a saída. Então, se você tentar habilitar esse carregador em vazio sem estar conectado à bateria, não é possível. Então, quando você apertar o botão iniciar, sem estar conectado à bateria, ele já vai aparecer a mensagem de erro, que é o erro 01, se não me engano. A gente já vai ver ali a questão dos códigos de falha. Então, durante o carregamento, a tensão V, né, a tensão em volts, é mostrada no visor e ela vai aumentando gradativamente. Então, o indicativo de que a bateria está pegando carga é que você vai ver aquele valor mostrado ali no display da tensão, ele vai subindo gradativamente. Então, significa que a bateria, que eu tenho corrente, né, e que a bateria está sendo carregada. E quando a bateria estiver carregada, vai aparecer a mensagem full, que é mostrada no visor do próprio aparelho. Algumas dúvidas, né, que o pessoal tem com relação a carregamento série paralela. Então, como é um carregador de grande capacidade, então ele permite que eu possa ali fazer uma associação de baterias, né? Então, ou seja, carregar 2 ou mais baterias
de forma seriada ou em paralelo, né? Como está mostrado nas imagens aí. Então, quando eu faço uma ligação em paralelo, né? Eu ligo o terminal, o polo negativo de uma bateria com o polo negativo da outra bateria e o polo positivo com o terminal, o outro polo positivo da bateria. Então, eu posso fazer uma associação de várias baterias, né? Que eu chamo de ligação em paralelo. Então, ou seja, quando eu faço a ligação em paralelo, eu tenho a mesma tensão. Então, sendo baterias todas de mesma tensão, né, 12 volts, por exemplo, eu posso ligar várias baterias em paralelo, né, no caso aí, 12 volts. Então, o que acontece aí? Nessa condição aí, as capacidades são somadas. Então, por exemplo, esse é um carregador para 800 ampere-hora. Então, por exemplo, eu poderia carregar até 8 baterias simultâneas, né, ligadas em paralelo de 100 ampere-hora. Então, 8 baterias de 100 ampere-horas, por exemplo. Então, na ligação em paralelo, as capacidades são somadas e a tensão é mantida. Então, nessa configuração aí. Aí temos a ligação em série. Então, a ligação em série, normalmente, caminhões, né, utilizam 2 baterias de 12 volts ligadas em série. Então, nessa configuração aí, as tensões são somadas. Então, em geral, eu consigo carregar 2 baterias ligadas em série, né, de 12 volts para, por exemplo, para ligar no caminhão. Então, quando a ligação é em série, a tensão é somada e a capacidade é a mesma. Então, preferencialmente, quando eu for realizar uma carga de baterias em série, é importante que a capacidade em ampere-hora dessas baterias sejam as mesmas. Então, né, no caminhão lá, por exemplo, que sejam 2 baterias, né, de 150 ampere-horas cada uma, por exemplo. Não é interessante você fazer carga de baterias em série com capacidades em ampere-hora diferentes, tá? Então, a gente pede que, preferencialmente, se faça dessa forma aí. A não ser que você faça uma ligação, uma outra série de baterias, né, que seja de outra capacidade, e faça uma outra ligação em paralelo com essa série aí. Aí complica um pouquinho mais, mas é possível também. Aí os alertas de falha que são mostrados no carregador. Então, o ERU é o mais comum, que é o que o pessoal às vezes vai tentar ligar o carregador, né, habilitar ele sem estar conectado à bateria. Então, ele indica que ou você tem uma situação de bateria aberta ou em curto, né, ou as garras estão soltas, ou a polaridade está trocada. Então, ele não vai reconhecer e vai aparecer o erro. Ou também se a tensão da bateria for abaixo de 1,5 volts. Então, há a necessidade de ter uma tensão mínima da bateria para que ele reconheça, né, para que ele possa iniciar o carregamento. Aí tem o ER2, que, por exemplo, iniciou o carregamento lá, a bateria estava com uma tensão baixa, mas não houve uma evolução, essa tensão não evoluiu, não subiu, né, por um determinado período. Então, ele vai aparecer esse erro ER2, mostrado no painel. ER3, então, o carregador, a gente vai ver ele que tem 2 sensores de temperatura, ele tem um termostato e um termistor. Então, se ele atingir determinada temperatura, né, ele vai entender que está em aquecimento excessivo e vai aparecer essa mensagem ER3 no visor do equipamento. E ER5 é quando você, às vezes, configura por exemplo, configura lá a bateria é de 24 volts e você configura para 12 volts, por exemplo, e conecta o carregador, pode ser que tenha ER5. Ou dá uma tensão muito maior que o nominal você selecionado no painel do carregador. Então, no caso, o ER5. Aí a gente tem uma visão dele aberto, né, com os componentes internos, então depois a gente vai, no final aqui a gente vai mostrar cada um desses componentes aí. Então, basicamente, ele é dotado de uma placa de painel, que seria a placa de controle, uma placa principal, uma ponta retificadora e um transformador. Então, ele é bem simples, não tem muito, né, não tem muitos componentes aí. Aqui nós temos o princípio de funcionamento. Então, um diagrama em bloco do funcionamento desse carregador. Então, o quadro número 1 ali está representando a alimentação de entrada, né, que é através do cordão elétrico. O quadro número 2 ali, nós temos a placa principal. Então, essa placa principal, ela vai receber a alimentação da rede e ela vai fazer a comutação do transformador, reconhecer, né, fazendo o reconhecimento da tensão, se o carregador foi ligado em 127 ou foi ligado em 220,
Então, essa placa é dotada de alguns relés ali que vai fazer a comutação para polarizar o transformador ou em 127 ou 220, conforme a rede. Ou também para polarizar o transformador de forma que ele entregue 12 volts ou 24 volts, de acordo com o que foi selecionado no painel lá, né? Se é para uma bateria de 12 ou 24. Ele também tem o que nós chamamos de tiristor, né? Da família dos tiristores, ele é dotado de 2 SRs, e esses SRs vão fazer o controle, né, de tensão e corrente para o transformador, né, para fazer o controle de tensão e corrente na bateria, né? Então, ele é dotado desses tiristores montados na placa que vai fazer todo o controle, né, de corrente em cima do transformador. Aí, no quadro número 3, nós temos o circuito de controle, que vai fazer todo esse gerenciamento. Então, é ele quem vai atuar diretamente sobre a placa principal. Então, esse circuito de controle é o próprio painel da máquina, a placa do painel. Ele também já é a placa de controle, é dotado de um controlador. Então, esse carregador, é por isso que ele leva o nome de carregador inteligente, porque ele tem um controlador, né, nesse circuito aí que vai fazer toda a lógica, né, de controle, disparo dos tiristores, o chaveamento dos relés para fazer a polarização do transformador. E em cima, aí o bloco número 4 seria o transformador, que justamente vai pegar a tensão que vai vir proveniente da rede, né, chaveada pela placa de potência, e ela vai baixar essa tensão para níveis de carregamento, né, que seria 12 ou 24 volts. Então, o transformador abaixador. No transformador, nós temos a proteção térmica, que é representado pelo quadro número 5 ali. Então, nós temos um termostato que vai ligado no transformador, que ele interrompe a alimentação para o transformador, e temos um termistor, né, que o termistor ele é um elemento que ele varia a resistência conforme a temperatura. Então, quando chega uma determinada temperatura, ele está em contato direto com o circuito de controle. Chegou uma determinada temperatura, ele entende que está em aquecimento, ele vai bloquear o carregamento, né, vai interromper o funcionamento do carregador e vai indicar lá no painel da máquina que houve sobrecarga, sobreaquecimento, né? Aí, no bloco número 6, nós temos a retificação de saída. Então, o transformador, né, ele pega a corrente alternada que vem do transformador e vai retificar, né, passando para a corrente contínua, onde eu vou ter uma polaridade definida ali, positivo e negativo, né, para fazer o carregamento da bateria. Então, ele pega a tensão alternada da rede, passa pelo transformador, o transformador abaixa, a ponta retificadora faz a retificação, na qual eu vou ter os polos definidos ali, positivo e negativo, que seria corrente contínua. E o 7 ali representa a saída para a bateria. Aqui temos o esquema elétrico, então, mostrando aqui a ligação, né, as ligações. Então, o que vai pegar bastante aqui é a ligação do transformador na placa principal. Então, todos os taps do transformador são ligados na placa principal. Então, eles são indicados por cores ali, e eles têm uma identificação ali, na placa tem uma identificação, né? J4, J2, J6, J5 e J7. Então, eles têm uma identificação ali para que vocês possam fazer a ligação, né? Quando for fazer algum reparo, né? Vão trocar um transformador ou trocar uma placa, aí vocês vão ter que recorrer ao esquema aí para fazer a ligação aí. Ou, né, na hora de trocar faz a marcação, mas aí tá no esquema e vocês conseguem interpretar aí, né, as ligações. Então, a placa principal é ligada na placa do painel, a alimentação vai toda na placa principal, então representado pelo J1 e o J3 ali, vai diretamente na placa principal, a placa principal recebe a tensão da rede, e daí da placa principal sai todas as ligações para o transformador. Como eu falei, a placa principal é ela que faz o chaveamento, né, do transformador. Então tem alguns relés ali montados na placa que vão fazer a polarização desse transformador aí, seja ele 127 ou 220, ou para que ele entregue 12 ou 24 volts na saída ali. Em cima do transformador, vocês podem ver que temos um termostato. Então, ali onde tem a conexão J4 ali, que é um fio duplo, né? Pode ver que tem duas linhas ali representando que é um fio duplo. Ele vai entrar nesse termostato que está montado dentro do enrolamento do transformador
ele passa pelo termostato e depois efetivamente vai para o enrolamento do transformador. E também em cima do enrolamento do transformador nós temos o termistor, que esse é o cara que vai dar a temperatura, né? Vai dar a temperatura para a placa de controle, para saber qual é a temperatura que o transformador está operando, se ele está em situação de sobreaquecimento, para que, caso esteja em sobreaquecimento, esse termistor vai informar a placa de controle e vai fazer o bloqueio, né, do carregamento e vai informar no visor da máquina lá que está em situação de sobreaquecimento. Pela placa principal também, vocês podem observar aí que a saída positiva e negativa passa pela placa principal. Então, no positivo ali nós temos um relé, depois eu vou mostrar aqui para vocês onde está esse relé na placa principal ali, que vai comutar a saída. Então, ele habilita e desabilita a saída através de um relé, e seria através do positivo. E no negativo também passa pela placa, ele tem uma espécie de shunt ali montado na placa principal ali, que vai dar a leitura de corrente. Então, dali ele tira a leitura de corrente para saber qual é a corrente de carga, né? Que está a situação, a corrente que a bateria está demandando ali, e vai informar a placa principal que faça o devido controle. Então, para que quando você selecione 2 amperes, por exemplo, lá no painel, a placa precisa saber se realmente está chegando esses 2 amperes, para que faça as devidas correções. Então, ele tira a leitura através do terminal negativo ali, do carregador de bateria. Aqui algumas medições que vocês poderão realizar em caso de problemas, né? Então, assim, o que a gente tem detectado de problemas, na maioria das situações aí que tem ocorrido com esses carregadores aí, é na placa principal. Então, o problema que ocorre é a placa que mais sofre, né, por conta dos relés, né, faz o controle de corrente. Então, é a placa que mais dá problema aí. Então, só que muitas vezes vocês vão identificar um problema na placa principal, só que não tem como saber se os outros componentes estão bons. Então, em muitas das situações, vocês precisam fazer o teste, né? Então, um dos testes que vocês poderão fazer é do próprio transformador, que seria alimentar ele com 220 naquela onde está indicado ali, né, nas extremidades do transformador, no início e no final do enrolamento dele. Então, lá em cima, naquela ponta dupla, lá é o fio do termostato. Então, esse fio ele vai entrar e vai passar pelo termostato, depois ele vai para o enrolamento, depois eu vou mostrar ali no transformador também onde está montado esse termostato. Então, vocês poderão alimentar esse transformador diretamente da rede, né, 220, e vocês vão poder medir a saída ali do transformador ali, no secundário dele, né, que tem aquelas três pernas ali do lado direito. Então, com o multímetro em tensão AC, nas duas extremidades vocês vão medir em torno de 30 volts, e entre a extremidade do meio, entre o terminal do meio ali, a ponta do meio e uma das extremidades, vocês vão encontrar 15 volts. Então, o secundário dele ele tem uma derivação central, né? Então, entre os extremos dá 30 volts, entre uma extremidade e o meio vai dar 15 volts. Aí, teste da ponte retificadora. Então, a ponte retificadora ali, ela é dotada de 4 diodos. Então, ali vocês têm, com o multímetro na escala de diodo, vocês vão medir a queda de tensão ali em cima de cada diodo ali, né? Os diodos são 4 diodos, mas estão em paralelo de 2 a 2, né? Daí você tem uma entrada AC1 e AC2 que vem diretamente do transformador para fazer a retificação. E aí vocês poderão testar esse diodo aí. Então, duas situações que podem ocorrer. Ou o diodo estar em curto, quando vocês forem medir a queda de tensão em cima dele vai dar 0. Então, é uma situação dele estar em curto, ou ele vai dar aberto. Daí, então, o multímetro não vai marcar nada. Vai marcar lá OL no visor do multímetro, indicando que ele está aberto. Em geral, quando ocorre dano nesse diodo aí, ele rompe, ele arrebenta e é visual. Então, muitas vezes você vai detectar que houve dano só de bater o olho, que ele arrebenta, que seria uma situação dele estar aberto, né? Então, visualmente ele vai arrebentar. E se ele estiver em curto, às vezes daí ele não rompe, daí vocês vão ter que detectar por esse teste aí, ver se está dando, se zerar ali na escala de diodo do multímetro, indica que ele está em curto. Então, essa é a parte que eu teria
de teórico para mostrar para vocês. Então, agora vamos aqui no carregador. Quero mostrar, então, a questão da operação dele aqui. Ele está deitado aqui para vocês poderem visualizar aqui o painel dele. Eu vou desconectar aqui, ó. Então, o que acontece? Quando você conecta o carregador na tomada, né? Energizou ele, colocou ele na tomada, o visor aqui, ele mostra a tensão da bateria. Então, como está desconectado, ele não mostra nada. Então, vou conectar aqui na bateria, ele passa a mostrar a tensão da bateria. Então, essa aqui é a tensão antes de iniciar o carregamento. Então, isso aqui é até importante, se aplica até outros carregadores também, se vocês saberem se o carregador está carregando ou não. Então, se o carregador não é dotado de um voltímetro, né? Então, antes de você iniciar o carregamento, é interessante que você faça a medição da bateria, antes para ver lá qual que é a tensão da bateria. Então, aqui, inicialmente, essa bateria está dando 12 volts. Então, quando eu colocar para carregar, a ideia é que essa tensão vá aumentando. Então, se a tensão está aumentando, significa que tem corrente e que o carregador está pegando carga. Então, o carregador está mandando carga e a bateria está sendo carregada. Então, esse é um indicativo para você saber se o carregador realmente está carregando ou não. Então, inicialmente, você mede a tensão da bateria e depois que você liga o carregador, vê se a tensão vai aumentando. Então, se está aumentando é porque a bateria está carregando. Então, aqui eu tenho o seletor aqui de corrente de carga. Então, eu tenho aqui 2 amperes, 10 amperes ou 40 amperes para 12 volts, ou 20 amperes para 24 volts. E aqui a função auxiliar de partida. Então, daqui a pouco eu já comento um pouquinho com relação para vocês a auxiliar de partida. Aqui eu tenho o seletor de tensão da bateria. Então, é uma bateria de 12 volts, então eu seleciono para 12 volts. Vou selecionar ali 10 amperes, aí vou apertar o botão aqui, iniciar, para iniciar o carregamento. Então, ele vai aparecer o LED, né, carregando. Então, o que acontece? Ó, a tensão já começou a subir. Ó, então, já estava 12.1, 12.3. Então, esse aqui é um indicativo de que o carregador está mandando carga. Tá? Então, a tensão está subindo. Então, se, por exemplo, aqui, vocês conectaram o carregador e não houve uma evolução, né, desse nível de tensão aqui, é porque o carregador não está carregando, então pode ser algum problema com o carregador. Então, aqui já é um indicativo de que o carregador está ok. Mas, se vocês quiserem conferir, né, vocês podem utilizar o alicate amperímetro para corrente contínua, tá? Então, tem que ser um alicate amperímetro para corrente contínua, e vocês podem medir a corrente, né? Para ver a corrente de carga ali do carregador. Então, aqui eu selecionei ali 10 amperes, né? Está dando 8.5, então está dando 8 e alguma coisa, 8.3, né? Então, assim, esse valor de corrente aqui vai depender muito da bateria, das condições da bateria. Então, vamos dizer assim, se eu selecionei 10, vai ser até 10. Se eu selecionei 40, vai ser até 40. Mas isso vai depender muito, vai demandar muito da bateria. Então, a corrente de carga, o carregador, ele vai buscando um equilíbrio. Ele vai tentar mandar o máximo de corrente possível, sem que a tensão vai subindo muito rápido. Então, ele tem que ir controlando tensão e corrente para que ele não faça uma carga muito rápida na bateria. Como vocês sabem, bateria não gosta de carga rápida. Então, se for uma carga muito rápida, a tensão sobe rapidamente e acaba que a bateria acaba não pegando carga. Então, isso aí acontece muito quando você seleciona uma corrente muito alta ou uma bateria pequena. Então, baterias de motocicleta, por exemplo, seleciona 10 ou 20 amperes, certamente você vai ter problemas. Então, por isso de selecionar a corrente adequadamente conforme a capacidade da bateria. Certo? Sobre o auxiliar de partida. Só parar aqui um pouquinho. Então, sobre o auxiliar de partida, o que acontece? Esse carregador consegue fornecer até 200 amperes de corrente em 12 volts para você te auxiliar numa partida de um veículo que está com a bateria descarregada. Só que, para isso, ele não faz sozinho. Ele precisa ter
está acoplado à bateria. Então, ele vai ajudar a bateria a dar o arranque no veículo lá. Então, ele consegue fornecer uma corrente de até 200 amperes. Então, eu não consigo fazer, né, pegar um veículo que esteja sem bateria e tentar virar o motor de arranque que ele não permite. Então, esse carregador tem essa característica de que precisa estar conectado a uma bateria. Então, eu seleciono lá a função auxiliar de partida e vou apertar o botão iniciar. Quando eu aperto o botão iniciar, esse carregador ele vai entrar em modo de carregamento, ele vai começar a carregar a bateria. Só que ele fica em modo de espera. Então, quando eu vou lá no veículo e faço a tentativa de virar o motor de arranque, ele vai fornecer corrente por até 3 segundos. Então, ele reconhece imediatamente que houve um aumento abrupto da corrente, então ele fornece essa corrente por até 3 segundos. Então, para eu fazer a tentativa de fazer o veículo funcionar. O veículo, aí feito isso, o que acontece? Aqui no visor, aqui no display, ele vai fazer uma contagem regressiva de 180 segundos. Então, assim, para eu fazer uma nova tentativa, eu terei que aguardar 180 segundos para realizar uma nova tentativa. Então, isso é característica dele. Então, são 3 segundos de tentativa e 180 segundos aguardando ele resfriar, né, para você poder fazer uma nova tentativa. Então, essa é a característica dele. E precisa estar conectado à bateria, tá? Então, aí eu seleciono lá, aperto o botão iniciar, ele entra em carregamento. E aqui ele vai ficar esperando eu tentar fazer a tentativa do veículo lá. Quando eu fizer a tentativa, ele vai fazer a contagem regressiva ali de 180 segundos para eu fazer uma nova tentativa novamente. Ok? Enquanto você não faz a tentativa, ele vai mandando carga para a bateria. Então, recomenda-se primeiramente dar um mínimo de carga para a bateria lá, pelo menos uns 5 minutos, e depois tentar utilizar o auxiliar de partida. Tá ok, pessoal? Então, essa parte de operação, espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida aí, a gente pode estar respondendo no final aí, mostrando para vocês. Então, é importante essa parte aqui, porque assim, é o que mais pega muitas vezes. Então, o usuário chega para vocês com um carregador desse e a dúvida dele está com relação à operação. Muitas vezes o carregador não tem problema. Então, cabe a vocês, né? Por isso de vocês entenderem o funcionamento e mostrar para o cliente lá que o produto, muitas vezes, não tem problema. Tá ok? Agora eu quero passar para cá, para outra câmera aqui, mostrar os componentes do... Então, eu tenho aqui o carregador ele aberto aqui. Então, temos aqui a placa principal, temos aqui a placa do painel, que é a placa de controle. Então, na placa de controle, onde temos o controlador aqui, temos o display aqui e os LEDs aqui, indicadores lá que a gente visualiza no painel ali. Então, a placa principal ela vai montada em cima da ponta retificadora. Então, aqui nós temos os diodos, né, a ponta retificadora. Aqui a saída do transformador. Aqui, propriamente, o transformador. Então, como eu falei ali do transformador, né, esses taps aqui são as duas extremidades que entram na ponte. E a ponta do meio, que ele acaba virando, é um transformador de derivação central, ele acaba virando o negativo. A ponta do meio passa pela placa principal, que é aqui onde eu tenho o shunt ali, que eu comentei com vocês, para tirar a leitura de corrente. Então, ele passa por esse shunt aqui e vai para a garra negativa. Tá? Então, a placa de potência, ela tem alguns relés aqui. Então, a gente tem esse relé aqui, ó, esse relé grande aqui, que faz a comutação da saída. Então, aqui está o cabo positivo, tá? Então, aqui vem da retificação essa base de alumínio aqui é o positivo, então ela está ligada diretamente aqui. Então, aqui tem um relé, esse relé comuta a saída, né, para habilitar a saída do carregador, que vai para o positivo. Aí aqui eu tenho outros relés aqui, que, como eu comentei, faz a comutação para 127 ou 220, faz a polarização do transformador aqui, 127 ou 220, ou 1224, conforme o que foi selecionado no painel aqui. Então, através desses relés aqui. Então, eu vou tirar aqui. Vou pegar o transformador aqui. Então, tem somente o transformador aqui, para vocês visualizarem. Então,
no transformador aqui, ó, eu tenho essa ponta aqui. Essa ponta aqui, ela é a ponta dupla, que está mostrado lá no esquema elétrico lá. Então, ele tem 2 fios, tá? Esses 2 fios aqui são os fios do termostato. Então, o termostato está montado aqui dentro do enrolamento. Então, ele vai entrar por aqui, né? Vai passar pelo termostato. Então, o enrolamento do transformador está nesse TAP aqui, efetivamente aqui. Tem uma emenda aqui, ó, do termostato com o enrolamento do transformador. Então, esse TAP aqui ele não é conectado. Ele é só para fazer a ligação com o termostato. Então, ele aparece aqui. Mas é aqui que vocês podem, por exemplo, testar a continuidade do termostato, ver se o termostato ele está, pode ser que, por exemplo, o transformador não esteja habilitando, né? Ou quando você coloca o carregador para carregar lá, por exemplo, e a tensão não sobe, de repente pode ser que esse termostato aqui esteja aberto, está montado dentro do enrolamento. Então, vocês podem testar por continuidade aqui, nessas 2 pontas aqui, né? Testa por continuidade aqui, para ver se o termostato está ok. Então, o teste que vocês vão fazer aqui é por continuidade. Estando ok aqui, né, nessa ponta aqui, vocês medindo aqui continuidade, aqui está dando continuidade, então, um teste que vocês podem fazer é energizar o transformador nas extremidades aqui que eu comentei com vocês. Então, aqui a gente tem essa ponta dupla aqui, daí a gente tem a ponta amarela, tem a ponta azul, a ponta vermelha. Então, tudo isso está identificado no esquema elétrico lá, onde vai cada uma ligada na placa principal. E daí termina na ponta preta. Então, essa aqui é a ponta preta aqui. Então, a ponta preta, as 2 extremidades aqui, ó, do transformador, ó, é onde eu vou energizar. Então, eu energizo com 220 volts aqui, tá? Energizando aqui, ó, e aí eu tenho aqui a saída do transformador. Então, as 2 extremidades, eu vou medir em torno de 30 volts, entre uma extremidade e o terminal do meio, eu vou medir em torno de 15 volts. A metade da tensão que vocês vão medir aqui. Então, se aqui deu 34, aqui vai dar a metade do valor aqui, 17 volts mais ou menos. Então, vai depender muito da tensão da rede. Então, se a tensão da rede estiver baixa, aqui vai dar um pouquinho abaixo também. Então, vamos jogar aí na ordem de 30 volts. Certo? Então, vou ligar aqui para vocês, a gente medir para testarem o transformador. Então, energizei o transformador ali. Deixa eu colocar o multímetro aqui. Tensão AC. Tá? Então, selecionei AC ali do multímetro. E estou medindo as extremidades aqui, ó. Então, está dando lá em torno de 35 volts. Colocando aqui vai dar mais ou menos a metade. Certo? Então, ou aqui, né? Então, esse aqui é o teste de transformador. Então, aqui é um teste que, por exemplo, vocês pegaram lá um problema que o carregador não está funcionando, tiraram o transformador fora, testaram o transformador, descartamos o transformador aqui. Então, não temos problema aqui. Então, esse é bem simples de testar ele. Aqui no transformador também temos essa ponta aqui, que vai diretamente na placa de controle. Esse aqui é do termistor, tá? Então, o termistor, ele é um resistor variável, então, conforme a temperatura, ele vai dar um valor aqui. Depois, lá no esquema, eu vou colocar para vocês, que vai estar disponível para vocês, o valor desse termistor aqui. Aqui, assim, depende muito da temperatura, mas a especificação dele, né? Se eu não me engano, dá uns 100K aqui de resistência nele aqui em temperatura ambiente, mais ou menos, tá? Para vocês testarem isso aqui. Então, esse cara aqui que vai diretamente na placa de controle, que vai informar a temperatura de trabalho desse transformador aqui, tá? Em caso de sobreaquecimento, ele vai desligar. E o outro teste que vocês poderão fazer é o teste da ponta retificadora. Então, só tirar aqui. Vou pegar a ponta retificadora aqui. Então, aqui está a ponta retificadora. A placa de controle, deixa eu ver se eu tenho a placa aqui. Tem uma plaquinha aí. Tá. Então, aqui está, desculpa, a placa principal. Então, a placa principal, ela tem um espaçador aqui que vai montado dessa forma aqui, tá? Aqui está a placa principal. Então, aqui, para vocês realizarem o teste do diodo,
Então, multímetro na escala de diodo. Tá? Ponta vermelha. Aqui, ó. Na entrada, na saída do transformador, AC aqui. Está no reflexo aqui, né? Então, mais ou menos ponto 500 aqui. Tá? E a mesma coisa para o outro lado, ó. Ponto 500. Tá? Se eu inverter, ele não pode conduzir, ó. Então, o diodo ele conduz num sentido e no outro não. Invertendo, conduziu, e aqui, conduziu. Certo? Então, quais são... O que pode acontecer? Ele pode estar aberto, que como eu falei, é visual, né? Então, esses vermelhinhos aqui, cada um é um diodo. Ele rompe, é visual que você percebe que ele está aberto, mas pode ser que ele esteja aberto, mesmo íntegro, mas pode ser que esteja aberto, você vai medir num sentido e medir no outro, ele não vai marcar nada no multímetro. E a outra situação, ele está em curto. Então, se ele estiver em curto, a hora que você for medir lá, ele vai zerar o multímetro. Eu simulei aqui, mas, né, você colocando aqui, aí zerou o multímetro lá, indica que ele está em curto. Tranquilo, pessoal? Então, como eu comentei, a maioria dos problemas aqui estão relacionados na placa principal. O custo dessa placa aqui, então, assim, não é um valor, é um valor bem acessível para vocês, né? Em caso de reparação, não é uma placa cara. Então, assim, em geral, a gente não recomenda o reparo, tá? Então, até em função do custo. Então, são mais barato vocês trocarem a placa do que tentar efetivamente algum reparo aqui. E é onde acontece a maioria dos problemas, tá? Então, onde vocês vão poder pegar problema aqui. Então, detectou aqui que um possível problema aqui, aí faz o teste da ponte e faz o teste do transformador. Então, uma outra situação que poderia dar problema seria a placa de painel, que é onde fica todo o controle. É mais difícil, nós pegamos quase, não detectamos problema ali na placa de controle, mas é possível. Mas também, na dúvida, também, a placa também é muito barata. Na dúvida, até interessante, né? Se vocês têm clientes aí na região que tem esses carregadores, aí, de repente é interessante vocês terem em estoque uma placa de cada, né? Até para vocês eliminarem um problema aí, um possível problema aí. Mas, na dúvida, né, se for o caso, coloquem as duas placas no orçamento, que o valor não é caro, para atender as demandas aí de fora de garantia. Em garantia, a gente só solicitar também, em geral, a gente vai mandar. Tá ok? Vamos lá para as partes das dúvidas que o pessoal tem? Se é que tem alguma dúvida, né? Vamos lá? Quem que está no comando das perguntas aí? É o Rodem? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. O pessoal fez uma pergunta aqui só em relação ao valor da placa, tá? Que eles falaram, mas daí acho que vai variar, né? Tem que olhar lá no Telecontrol, vai aparecer, então, vocês acessando a vista explodida lá, mas eu acredito que deva estar girando em torno dos R$200 aí, mais ou menos, 200 vezes um pouquinho. Tem que confirmar lá. Ótimo. Em relação à dúvida técnica, o pessoal não fez nenhuma pergunta, Fábio. Tranquilo? Então, subentende-se que ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Beleza, pessoal? Quero agradecer a oportunidade aí. Lembrando que todas as dúvidas mais que vocês tiverem no decorrer aí sobre a linha de produtos, né? Lembrando que nosso canal de atendimento lá no Telecontrol é o Helpdesk. Então, às vezes o pessoal tenta falar com a gente por telefone, mas nem sempre a gente tem a disponibilidade para atender de imediato, sabe? Então, pedimos encarecidamente que sempre que possível tiverem dúvidas, questionamentos, mandem via Helpdesk, até para ter o registro lá, e já tragam os detalhes, tá? Então, assim, não adianta chegar para nós e o produto chega aqui e não funciona, mas não detalhou dos testes que foram feitos, o que realizou, o que acontece efetivamente, às vezes, do defeito, para a gente poder orientar melhor. Então, às vezes, se vem uma pergunta básica, a nossa resposta vai ser bem genérica também. Então, se conseguirem trazer detalhes, muitas vezes, das dúvidas, a gente consegue ser mais objetivo nas respostas também. Tá ok?
Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E quem sabe aí, nas próximas aí, a gente vai estar apresentando, trazendo mais novidades, mais produtos para vocês aí, e esclarecendo dúvidas sobre, especialmente a reparação, né? Que é o dia a dia de vocês aí. Tá ok? Agradeço, tenham um bom dia a todos aí, bom trabalho. Aí, obrigado.